noite a todos. Vamos aguardar o pessoal chegar e a gente já inicia. Ela abençoe a todos, todos e a todas. Boa noite a todos, boa noite, sejam todos muito bem-vindos no nosso encontro semanal às quartas-feiras, né? Sempre falando de algum tema espiritual, energético, terapêutico, que soma alguma coisa à nossa vida, né? Que traz alguma coisa positiva para o nosso entendimento da vida, né? Nós precisamos compreender a vida, nós precisamos compreender as leis que regem a vida, né? Se a gente quiser ser feliz, se a gente quiser alcançar uma determinada plenitude. A cada espaço de tempo que vai passando, a gente obrigatoriamente vai ter que amadurecer e parar com esse comportamento que nós temos às vezes, que é um comportamento um pouco infantil em relação a aquilo que a espiritualidade espera de nós, né? Todo pai espera que seu filho cresça, né? Que seu filho amadureça, que ele ande com as suas próprias pernas. A espiritualidade faz exatamente isso com a gente. Eles querem que a gente possa se desenvolver e possa andar com as nossas pernas e compreender a vida e compreender as leis que regem a vida, para que a gente possa ser feliz, né? Para que a gente possa alcançar a nossa plenitude interna, né? Estamos aqui numa aventura humana, mas nós não somos humanos, né? Nós estamos humanos. Então, nós estamos agora num estágio em que você está humano. Ou seja, você é um espírito, é uma alma que está ocupando temporariamente, está controlando temporariamente um corpo físico para ter determinadas experiências nesta dimensão. Nem a alma e nem o espírito, que são coisas diferentes, poderiam ter essas experiências, poderiam adquirir essas experiências sem a oportunidade de estar controlando um corpo físico. Então, que nós não somos essa personalidade, né? Você não é Adriana, você não é Regina, você não é Chilene, você não é, eu não sou o Cláudio. Nós estamos apenas, neste momento, fazendo parte de uma personalidade. Essa personalidade, com o tempo, ela vai se transformar em átomos novamente, né? Em elementos em átomos, e vai voltar à Terra, lugar de onde esses elementos estão. E a alma e o espírito vão voltar para sua morada
celeste, né? Que é o lugar realmente da nossa origem. Então, hoje eu escolhi um tema para a gente falar, que é uma coisa que está acontecendo com a esmagadora maioria das pessoas, né? Todo mundo está passando por um problema, por um perrengue, um emaranhado de emoções. Nós estamos oscilando muito em termos de humor, em termos de energia. Tem dia que a gente está se sentindo muito alegre, muito feliz, muito cheio de vida. Outro dia a gente está se sentindo extremamente extenuado, cansado, exausto, sem pique nenhum. E a pessoa começa a achar que o problema é ela, né? A pessoa começa a achar que o que está acontecendo é exatamente com ela, é pessoal, né? A pessoa olha no espelho e fala, pô, eu estou enlouquecendo, né? Eu estou ficando doido, estou ficando doida, né? Mas eu queria dizer para você o seguinte, olha, você não é o único, você não é a única. Todos nós estamos passando por isso. Além do mais, está acontecendo uma outra coisa. Nós estamos, vira e mexe, nós estamos nos encontrando, nos deparando com problemas ou com situações em que nós precisaríamos ter resolvido isso há muito tempo e nós fomos postergando, enrolando, varrendo para debaixo do tapete. E agora, nesse período de transição planetária, a gente não tem mais essa condição. A gente tem que resolver certas coisas. Até para a gente passar para um outro estágio, a gente precisa resolver coisas do estágio anterior. Então, é natural que, de repente, aflore em nós muitas situações que podem se manifestar como doenças, que podem se manifestar como conflitos, que podem se manifestar com reencontros do passado, tá? E é sobre isso que eu quero falar com vocês hoje e depois propor aí, nos últimos 15 minutinhos, a gente fazer uma meditação simples para poder liberar um pouco dessa energia pesada. Bom, vocês sabem ou devem ter ouvido falar, ou já leram em algum lugar, que a Terra está passando por um período complexo, né? Além de ser evidente para a gente saber disso, né? Tudo o que está acontecendo, né? É doença, é terremoto, é maremoto, é guerra, assim, tanta coisa está acontecendo ao mesmo tempo que fica difícil até de você se atualizar, né? Quando você pensa que você já sabe o que está acontecendo, acontece outra coisa, né? Desencarnes em massa, né? Pessoas morrendo, quedas de aeronaves, acidentes graves, acidentes como aqueles lá de Brumadinho, enfim, tsunamis, doenças de todo tipo, ataques da natureza, parece as pragas do Egito, né? É gafanhoto, é vespa assassina, gente, é maluco. Então, assim, a gente precisa entender o que está acontecendo. Nós estamos no final de um ciclo, a vida se desenvolve em ciclos. E nós estamos num final de ciclo terreno, né? Para que tanto nós, seres humanos que aqui vivemos, como o próprio planeta, possa dar um salto quântico, um salto de luz para um estágio superior. Pressupomos que tudo o que está acontecendo está levando as pessoas a raciocinarem, a refletirem sobre como tem sido a vida de todos nós, né? Muita coisa a gente vai ter que repensar o nosso modo de vida, né? Ter uma vida como a maioria das pessoas tem, que é uma vida simplesmente baseada no seu umbigo, ou seja, você só pensa em você e você não pensa em mais nada, você não pensa em mais ninguém,
aquela vida do tipo assim, ó, se eu estiver me dando bem, que se dane todo mundo, né? E você vê caindo uma bomba lá no Líbano, aí você fala, mas explodiu no Líbano, né? O que eu tenho com isso? Não tenho nada. Lá na África tem um monte de gente passando fome. Mas não é aqui, eu não estou passando fome. Então, assim, a gente tem que mudar a nossa consciência para perceber que nós somos uma grande família planetária, né? Que há uma grande malha energética, como se fosse nós de uma corrente, que liga todos os seres, não só seres humanos, todos os seres, inclusive os nossos irmãos menores, que são nossos irmãos animais. Então, assim, quando eu corto uma árvore, isso interfere na minha vida. Quando eu mato um animal, interfere na minha vida. Quando eu prejudico um ser humano, interfere. E nós estamos nessa malha energética. Então, tudo que acontece no Japão, na Austrália, que é do outro lado do mundo, reverbera aqui no Brasil, reverbera nas nossas vidas, né? Ainda que pareça que não tem nenhuma conexão, né? Mas, por exemplo, se devasta, como se estão devastando a Amazônia, nós vamos sentir, né? O clima muda, as doenças chegam mais, os animais morrem, os rios secam. Então, assim, tudo que nós fazemos na Terra tem consequências. Então, a primeira coisa que a gente tem que mudar é a nossa postura em relação à vida, né? Então, assim, a primeira coisa é você querer que você esteja bem, querer que você esteja bem, que a sua família esteja bem, mas também querer este mesmo bem para o seu vizinho, para o outro país, para outra nação, para todas as pessoas, querer este mesmo bem, porque até como interesse é interessante, né? Até como interesse, isso me afeta, porque se todos estão bem, eu também estou bem. E se grande parte da humanidade sofre, eu não tenho condição de ser feliz, eu não tenho condição de ter uma plenitude de felicidade. Por exemplo, nós temos um hábito de comer carne, né? Eu nunca gostei muito de carne, mas eu como assim um pouco de carne. Mas nessa nova terra, nessa nova energia que está chegando, nós precisamos parar essa matança de animais, que é uma coisa absurda. O que se mata de animais anualmente para satisfazer o que? A nossa cobiça. Uma alimentação que o nosso corpo não necessita. Nós não nascemos para comer carne. Então, assim, eu estou dando esse exemplo da carne, mas assim, são muitas coisas que nós vamos ter que mudar. Mas eu acho que o principal é essa mudança interna, né? A gente deixar de ser egoísta, deixar de achar que se eu estou me dando bem, o resto do mundo que se dane. Eu quero o melhor para o meu filho, mas o filho do outro não me diz respeito, né? Eu quero para minha família o melhor hospital, a melhor escola, as melhores oportunidades, e é lícito que você queira, né? É justo que você queira, mas tudo que eu faço é pensando em mim. Não importa se depois que eu alcancei isso, se o outro não vai alcançar nada. A minha mesa está sempre com fartura de alimentos, então eu não me preocupo se tem alguém passando fome, né? Às vezes eu tenho mais do que eu preciso para viver, né? Então eu não me preocupo de fazer uma doação desse meu excedente para quem precisa, né? Às vezes meu guarda-roupa está lotado de coisas, muitas coisas que eu nem uso mais. E eu não me preocupo que tem alguém passando frio, alguém não tem o que vestir. Entendem o que eu estou dizendo? A gente tem que ter uma mudança, né? Muitas vezes a gente acha o seguinte, olha, eu sigo uma religião, né? Aí eu vou lá na minha religião, seja qual for,
eu cumpro aqueles rituais da minha religião, então eu estou agradando a Deus. Mas na verdade, Deus, a gente serve a Deus também servindo a natureza, né? E servindo os seus semelhantes, né? Então, quando eu estou respeitando, reverenciando a natureza, e quando eu estou reverenciando e respeitando e amando o meu próximo, eu estou amando muito a Deus, porque essas manifestações são o próprio Deus, é o próprio Deus manifestado, né? Então, se eu não sujo a natureza, se eu não agrido a natureza, que também é um ser vivo, se eu não agrido os animais, se eu não agrido as pessoas, se eu vivo uma vida de paz, uma paz interna, e além do mais, eu tenho tempo ainda daquilo que me sobra de tempo, eu ainda consiga de repente estender a mão para alguém, eu estou muito mais cumprindo a vontade de Deus do que fechado numa igreja, seja qual ela for, um templo, seja qual ele for, cumprindo rituais. Eu estou sendo muito mais prático em servir a Deus do que um teórico que estuda, mas ele não sai daquele mundinho dele, né? Além do que, o que acontece? Muitas vezes nós somos perfeitos dentro dos templos, né? Você vai num templo, você vai numa igreja, o que acontece? É um clima maravilhoso lá, mas as pessoas saem da porta para fora, já começam a agressão, né? É o mendigo que está na rua, é o outro que te fecha no trânsito. Então, assim, a gente precisa fazer da nossa espiritualidade uma coisa prática, uma coisa realmente que a gente faça no dia a dia, dentro dos limites da gente. É claro que a gente tem falhas, a gente tem limitações, enquanto seres humanos, nós temos várias limitações. Mas dentro dessas limitações, nós somos iluminados pelo Espírito para poder dar um passo a mais, né? E a gente, para isso, precisa tomar uma atitude nesse sentido, né? Uma atitude de achar que o mundo não gira em torno de mim. O mundo gira em torno da maioria, né? Então, assim, nem sempre eu vou me dar bem em tudo, nem sempre eu vou ter todos os meus desejos atendidos, porque às vezes o meu desejo pessoal contraria uma grande maioria, né? Você vê um cara, por exemplo, um corrupto, né? Ele desvia uma grande quantidade de dinheiro. Ele está pensando nele, talvez na família dele, né? Mas quantos morrerão por falta de atendimento nos hospitais, por exemplo, porque não teve esse recurso investido, né? Então, nem sempre nós vamos conseguir que o nosso desejo pessoal, nosso eu pessoal, nosso ego, seja massageado, né? E aí, então, a gente vai ter que desenvolver uma consciência o quê? Mais coletiva. Qual o melhor para todos, né? Como eu faço mais gente feliz, né? Além de mim mesmo, né? E aí a gente entra, aí sim a gente entra numa consciência crística, numa consciência divina, né? E aí sim a gente pode pensar em felicidade. Enquanto a gente pensa só exatamente no nosso umbigo, a gente não consegue nunca essa felicidade, tá? Então, feitas essas considerações iniciais, o que está acontecendo? Nós estamos tendo um despertar divino, nós passamos muito tempo adormecidos. Quando a gente vem para a matéria, quando a gente vem para nascer, muito da nossa consciência que nós já tínhamos no plano espiritual, nós vamos perdendo. Quanto mais a gente vai descendo aqui para a matéria, mais a nossa consciência vai se nebulando. A gente vai perdendo consciência. É como se a gente entrasse num sono profundo, né? Vocês lembram aqueles filmes antigos, né, que tinha aqueles mergulhadores, não os mergulhadores atuais, daqueles filmes mais antigos, eles entravam dentro de acho que chamava escafandro, era um grande macacão de lata que eles entravam, pesadíssimo, que eles entravam para poder fazer mergulhos, né? Então, assim, eu faço essa analogia, né? Quando a gente
vem do plano espiritual, a gente vai entrando num grande escafandro de carne e a gente vai perdendo as nossas habilidades, vai perdendo os nossos dons divinos, a nossa consciência vai ficando nebulada, né? Vai ficando obscurecida. Então, o que está acontecendo? Nós experimentamos o que é a carne, nós experimentamos o que é essa dimensão física, e agora chegou a hora de nós começarmos o processo de retornar para casa, de retornar para a casa do Pai, como dizia Jesus, né? E para isso acontecer, a gente passa por algumas situações, alguns sintomas desagradáveis. Por quê? Porque imagina que para descer já deve ter havido um sofrimento, porque você vem da luz, da sutileza, da divindade para uma dimensão física. Já houve um sofrimento aí. E agora, para voltar, nós vamos ter também uma espécie de sofrimento, alguns sofrimentos, alguns sintomas de sofrimento. Por quê? Porque nós estamos começando a se desligar das coisas daqui para voltar para onde a gente veio, para a nossa verdadeira origem. Tá? Que cada religião chama de alguma coisa, uns falam céu, né? Outros falam nirvana, mas não importa, a nossa origem divina, a casa de Deus, né? A morada de Deus, como dizia Jesus. Então, muita gente acontecendo o quê? Sintomas desse despertar. E eu listei uns aqui, eu peguei vários aqui na internet para discutir, não vai dar para discutir todos, tem mais de 50 aqui, não vai dar, vou falar mais alguns principais. Eu acho que o primeiro sintoma, acho que a grande maioria está passando, são problemas com o sono, né? A maioria de nós está tendo problemas com o sono. Ou está tendo muita insônia, ou está dormindo... dorme algumas horas, acorda, depois não consegue dormir mais, o sono é um sono picado, ou o sonho é muito agitado, né? Muitos sonhos, às vezes violentos, às vezes confusos, às vezes de correria, às vezes de sofrimento, né? Vocês podem até comentem aí aí nos comentários para a gente ir discutindo sobre isso. Então, assim, sonhos de muitos tipos, né? A pessoa dorme, às vezes sonha com monstros, às vezes está sendo perseguida, às vezes a pessoa é muito sofrimento, às vezes encontra com alguém, mistura aquele sonho agitado, né? E aí quando a pessoa acorda, às vezes a pessoa acorda, parece que ela apanhou de noite, né? Então, o que acontece? Muita coisa está guardada dentro do nosso interior, de todo esse período que nós estamos aqui no planeta, tá? Alguns acreditam em vida passada, quem acredita é o resultado de todas essas vidas, alguns não acreditam. De qualquer forma, no nosso DNA está codificado também a atuação dos nossos antepassados. Então o que acontece? Todas as experiências mal digeridas, tudo que aconteceu, né, de sofrimento e de traumas, está ainda guardado no nosso corpo emocional, tá? Está nas nossas células. Então o que acontece? Esse período é o período de liberação. Então o que acontece? Primeiro, geralmente você vai liberar no sono, no sono e no sonho, né? Você vai ter problemas de sono. Alguns vão liberar isso de uma forma mais física. Então, o que tem de gente com sintomas físicos é uma grandeza. Então, assim, já começa da cabeça, né? Tem gente que a cabeça está girando, a cabeça dói muito, muita dor de cabeça, zumbido nos ouvidos, muitos zumbidos, né? Dores que se iniciam do nada e acabam depois indo embora do nada também, né? Dores de origem emocional, então começa a doer o ombro, você fala, nossa, mas eu não bati o ombro em lugar nenhum, tal, dói, é uma dor emocional, né?
e em várias partes do corpo, né? Problemas problemas digestivos, muita gente com gastrite, com queimação, né? Muita gente passando por isso, né? Então, assim, sintomas físicos dos mais variados e sem motivo aparente, tá? Sem motivo aparente. Isso é o quê? É o despertar divino em você. É como, imagina que você estivesse preso numa casca e esse sol divino está se irradiando, quebrando essas estruturas antigas que não servem mais. Então, o que acontece? Tem uma dor aí, tem uma consequência, tem sintomas que não são muito agradáveis, tá? Outro sintoma que está acontecendo muito também, do nada você é invadido por emoções assim que te arrebatam. Então aquela vontade louca de chorar, né? Sem um motivo aparente, né? Vontade de chorar, vontade de ficar sozinho num canto, né? Vontade aquela melancolia, aquela tristeza que parece que estão apertando o seu peito, né? E às vezes a gente, para justificar, a gente quer pegar um acontecimento e falar, acho que eu estou triste por causa disso, né? Por causa de A, de B, de C. Mas se pensar bem, a dor não tem uma explicação lógica, né? São dores, são coisas que nós trazemos também de muito antigo, que está arraigado dentro de nós, está lá enterrado no nosso subconsciente e que estão aflorando, tá? Então isso pode vir como um choro compulsivo, pode vir como dores no corpo, você pode ter problemas digestivos, você pode ter dores de cabeça, dores em geral, no corpo em geral, né? E tudo isso é o quê? É uma liberação. É uma liberação, tá? Outra coisa que está acontecendo muito assim, isso já vem acontecendo com pessoas, não é de agora. Gente, isso já vem acontecendo até em alguns anos. Isso não está acontecendo exatamente agora. Agora está intensificado, mas já vem acontecendo. Mudança brusca de carreira. Sabe, você está acertadinho no lugar, você mora numa cidade, você gosta de lá, ou você está lá no seu empreguinho, você gosta do seu empreguinho, ou você está num casamento, lá num relacionamento, e de repente parece que o seu mundo ruiu. Tudo aquilo que você tinha construído, ou achava que tinha construído, rui, né? Desaba, e você é levado a uma nova vida. Essa nova vida pode ser com os mesmos personagens que já estavam com você, mas de um outro modo de viver, não mais aquele modo antigo. Ou até em coisas mais como eu vou dizer assim, em situação mais graves, mais sérias, até essas pessoas ao redor são retiradas e você começa a viver uma outra situação, com outras pessoas. Às vezes você muda até de carreira, você muda de emprego, você muda de religião ou de lugar que você frequenta um lugar há 30 anos, de repente você vê que não serve mais aquele lugar, entendeu? De repente você mora numa casa muito legal lá, que você gosta da casa, de repente não é mais aquela casa, você vai mudar de cidade. Então assim, mudanças bruscas, muito bruscas, mudanças bruscas que vão dar uma guinada aí de 180 graus na sua vida. Você estava indo numa direção, você vai para outra direção. Muita gente com necessidade de estar perto de natureza, sabe? De congregar mais com a natureza. A natureza, ela tem uma energia mais sutil e mais acolhedora, mais materna. Então, quando nós estamos perto da natureza, seja das águas, seja seja do verde, seja do clima, seja da própria terra, no lugar que você vai,
cristais, o fogo, né, o fogo terapêutico, você se energiza quando você está perto disso. Então, assim, a necessidade de você estar perto de natureza, de você estar perto de coisas energizantes. Então, também aquela vontade, muitas vezes, de abandonar lugares mais urbanos que você vive para ter aquela vontade, assim, ou que você já tinha, ou que passa a ter agora, uma vontade de estar mais próximo. Depende de ter uma casa na praia, ou de ter uma casa no campo, ou de sair da capital para ir morar num lugar mais arborizado, mais no interior, entendeu? Por quê? Porque você precisa daquela energia emanada da natureza, coisa que a cidade não te proporciona. Aliás, a cidade te rouba energia, né? Não te dá energia. Outra coisa que acontece muito, a gente se afastar de pessoas que a gente gosta, tá? Essas pessoas podem ser até pessoas que você achou que você ia viver com elas pro resto da vida. Pode ser marido, mulher, pode ser familiares, núcleo familiar. O familiar começa a achar que você está esquisito e você também olha para o familiar e fala, putz, não tem mais liga, eu continuo amando a pessoa, não é, gente, não tem nada a ver com amor isso, tem a ver com afinidade mesmo. Você começa a vibrar num padrão diferente de determinado grupo que você gostava de estar. Pode ser um grupo de amigas, uma amiga muito antiga que você tem, que você sempre gostou e continua gostando, um amigo, e pode ser, eu estou falando de pessoas mais próximas, né? Ou pode ser, de repente, os seus próprios familiares, né? Você imagina que confusão que isso dá, né? Porque é claro que vai sair falatório, né? Fala, pô, o Cláudio, não sei o que aconteceu, ele pirou, ele de repente agora está mais afastado, ele não quer pouco assunto, ele está mais recluso, ele está mais, né? E as pessoas começam a fazer um paralelo de que isso é falta de amor, né? E não tem a ver com amor, tem a ver com um padrão vibratório. As pessoas estão numa frequência, você está numa outra frequência, então não tem o quê? Não tem liga. E neste momento planetário que nós estamos vivendo, nós vamos assim, é muito provável que nós vamos trocar muito de parceiros assim, pessoas próximas. E nós vamos cada vez chegando pessoas mais parelhas com o nosso nível consciencial, com o nosso padrão vibratório. E pessoas que não têm mais esse padrão vibratório, ainda que sejam pessoas antigas e importantes na sua vida, vão acabar ficando um pouco mais afastados, tá? Isso é claro que você já sabe, não precisa nem explicar, que isso vai dar muita confusão, né? Vai dar confusão, principalmente se tratando de assim, né, familiares. Desorientação física também, né? Eu estava conversando com uma amiga essa semana, ela estava me dizendo, nossa, parece que eu estou aqui, eu estou em tal lugar, mas parece que eu estou em outro lugar, assim. Eu até brinquei, falei, isso é loucura, é só internar você, né? Brinquei com ela, né? Mas assim, é sério o negócio, porque assim, nós somos compostos, gente, de muitos corpos. Nós não somos só corpo físico, ou você achava que era só físico, né? No mínimo, nesse nível físico, nós temos o corpo físico, o corpo astral, ou o corpo emocional, e o corpo mental. Então, nós somos, no mínimo, agora, nesse nível mais baixo, nesses três. Então, pode acontecer que você esteja fisicamente no lugar, emocionalmente em outro lugar, e mentalmente com a atenção presa em outra coisa. Então, você está... a desconexão entre esses corpos pode levar você a ter vertigem, né? Tonturas, né? Pode levar você a ficar desorientado, quando você não conseguir ter concentração, você quer fazer um negócio, você quer se concentrar, mas você não consegue. Você quer uma coisa... Eu, como mente, eu quero estudar. O meu corpo físico fala, não, eu quero dormir. E o meu corpo emocional fala, eu não quero nem dormir nem estudar, eu quero chorar, porque eu estou triste. Então você experimenta
essas três situações no mesmo instante. Aí você fala, eu estou maluco. Mas não é que você está maluco, está uma desconexão dos corpos e cada corpo tem um pouco de consciência. Então cada corpo ele pode, vamos dizer assim, requerer alguma coisa que não esteja em conformidade com os outros. Né? Deu para entender isso? Você experimenta muito isso. Quantas vezes você fala assim, eu quero assistir um filme, por exemplo. E aí o corpo fala, não, eu quero fazer xixi. Eu quero ir no banheiro. E você, tudo da vida, tem que perder aquela parte do filme que você quer, porque não dá para dar pause, e você vai no banheiro. Por quê? Porque o corpo falou que queria ir no banheiro. Ou senão você fala, eu tô louco para fazer tal coisa. Eu quero, por exemplo, eu tô com vontade de dormir. Mas aí vem o negócio e fala, não, mas eu tô com fome. Enquanto eu não comer, como é que eu vou dormir com fome? Você está entendendo? Então não é você. Se você achava que existia um único eu seu, você consegue compreender isso que eu estou falando agora. Às vezes a gente está em várias situações que nós estamos assim, presentes no lugar, a cabeça em outro lugar e o corpo emocional, a situação emocional da gente revirado, né? Então assim, neste período, isso vai acontecer muitas vezes. Por quê? Porque estão sendo liberadas coisas no corpo físico, mas também estão sendo liberadas emoções represadas do corpo emocional e do corpo mental. Por isso que nós estamos nessa bagunça que está acontecendo, né? Você vê que nós estamos vivendo tempos obscuros de pessoas obscuras. Então, vai lá, nossa, o cara foi lá por causa de uma discussão de trânsito, ele deu 30 tiros no outro. O outro jogou a namorada do prédio. O outro matou a criancinha. Aí você fala, meu Deus, o que está acontecendo? As pessoas estão loucas? Estão. As pessoas estão... principalmente as pessoas muito materialistas. Veja bem, você colocou toda a sua atenção no materialismo. Você sempre achou que se você tivesse dinheiro, se você tivesse um carro legal, se tivesse uma casa legal, se tivesse lá um status tal, você era o rei da cocada preta. Aí você está chegando à conclusão que não é isso. Que ter isso não significa absolutamente felicidade. Aliás, a gente tem visto muito nesses ambientes de pessoas mais abastadas, acontecendo também coisas do arco da velha. Para a gente perceber que não é essa segurança que a gente colocava a nossa vida, né? Você achava que se você tivesse dinheiro no banco, se você tivesse uma boa formação, tivesse um bom emprego, você estaria arrumado para o resto da vida. E aí vem a vida, faz assim, mistura tudo. É claro que isso é importante, mas você não pode pôr suas fichas nisso, né? Porque chegou uma hora da gente perceber o seguinte, o que é que eu vou levar para depois do túmulo? Porque é o que importa. Se essa vida aqui não é a vida verdadeira, é uma vida passageira, então o que eu estou programando para levar para depois do túmulo, né? Percebam uma coisa, quando você vai viajar, você põe na sua mala o quê? As coisas que você vai precisar na viagem, não é verdade? Então você põe lá, você fala, vou passar tantos dias fora, vou precisar de X tipo de roupa, né? O lugar lá é frio, vou levar blusa, etc, etc. Então, nós, demore um pouco mais, demore um pouco menos, todos nós vamos fazer uma viagem para o lugar da onde nós viemos. Então, assim, qual a mala que nós estamos preparando para levar? Porque eu não vou poder levar meu carro, não vou poder levar minha casa, não vou poder levar meus bens, não vou poder levar meus títulos. A única coisa que eu posso levar na minha mala é o que eu me transformei como gente, como pessoa. Então, façam essa pergunta a vocês mesmos, né? Qual a mala que você está arrumando para a viagem? Se a sua mala está recheada de você achando que você vai levar o seu carro, você vai levar seu título, você vai levar sua posição social, você vai levar um mozão, né? Ou seu filho, a sua filha. Me desculpe eu quebrar a sua ilusão,
Mas na verdade você só leva você mesmo. E você só vai levar o que você melhorou como pessoa, o que você produziu, qual a luz que você conseguiu iluminar em você mesmo, né? Então, é uma boa pergunta, né? Daqui 1 ano, 10 anos, 15 anos, 1 mês, 1 dia, ninguém sabe. Eu vou precisar fazer essa viagem. Como está a minha mala? Como é que está? O que eu vou poder levar nessa mala? Aliás, é uma mala bem pequenininha, porque não precisa muita coisa, tá? Outra coisa está acontecendo muito, a gente conversar com a gente mesmo. Isso é muito engraçado, porque assim, se você conversa alto, as pessoas... Aí a pessoa fala que você pirou mesmo, né? Mas assim, muitas conversas internas, como se você tivesse... Como não? Está, né? Conversando consigo mesmo. Às vezes sozinho assim, e uma alta conversa, altos papos entre você e você mesmo, né? Entre você e essas consciências, esses eus que você tem internos, né? E vocês trocando trocando uma conversa, né? Sobre várias coisas. E você vê se você conversando mesmo, recebendo informações e dando informações. Entendeu? Tudo isso por causa desse novo período. O que está acontecendo? Vocês lembram daquela música, né, da Cássia Eller? Quando o segundo sol chegar para realinhar as órbitas dos planetas. Então, ela está falando de um segundo sol. Esse segundo sol, energeticamente, ele já está banhando a Terra. Então, você imagina, nós temos um sol um sol físico, e estamos recebendo energia, luz, de um segundo sol. Tá? Uma hora a gente pode parar para conversar só sobre isso, sobre as Pleiades, etc, etc. Hoje não é o momento, o tempo não dá para isso. Então, quer dizer, imagina, você está recebendo energia de 2 sóis, luminosidade de 2 sóis na Terra. Você imagina, gente, que tem pessoas que estão pirando. Esses dias eu estava lendo, aumentou assim, mas absurdamente, o número de pessoas tomando remédios controlados, e remédios passados por psiquiatras. Por quê? Porque as pessoas elas estão malucas, elas não estão conseguindo dormir, elas não estão conseguindo administrar, só que elas não conseguem entender o que é que está acontecendo. Por quê? Porque a vida da maioria das pessoas foi ser uma vida muito materialista. Outra coisa que acontece com todos nós, não é só com os materialistas não agora, são com todos. As nossas células não estão programadas para tanta luz. Então o que está acontecendo? Imagina que fosse assim, o seu carro está andando e fura o pneu. E você tem que continuar andando com o carro e trocar o pneu com o carro andando. É mais ou menos o que está acontecendo com a gente. A espiritualidade está trabalhando nos nossos corpos para aumentar o nosso quociente de luz, aumentar a nossa capacidade de reter, de lidar com essa luminosidade. Só que isso está acontecendo assim, a espiritualidade está trocando o pneu do carro com o carro em movimento, ou seja, o processo está acontecendo e a espiritualidade está trabalhando. Então o que acontece, gente? Nós temos muita... A luz está em cima da gente. Imagina assim que você tivesse um quarto escuro, cheio de cacareco, cheio de coisa velha guardada, teia de aranha. Você nem ia lá, nem acendia a luz. Um dia alguém vai lá, pumba, acende a luz. Aí você repara, nossa, como esse quarto está sujo, como esse quarto está cheio de tranqueira, preciso jogar a maioria dessas coisas fora, muita coisa aqui não serve, está um cheiro de mofo aqui, tem até bicho aqui dentro. Imagina isso na sua mente. É isso que a luz está fazendo com a gente, irradiando isso na sua mente. Então, de repente, você começa a perceber o seguinte: quanta mágoa que você está guardando de coisa antiga, quanto rancor você está guardando de coisa antiga, quanto a sua vida não é a vida que você achou que deveria ser, está sendo uma vida, desconectada do que é verdadeiro. Então você está fazendo força, às vezes, para manter um emprego, fazendo força para manter um casamento, fazendo força para manter uma máscara, mas você
você não é feliz nisso. Então essa luminosidade, ela veio para dizer isso, ó, acorda. Não dá mais para ficar nesse fingimento, nessa fantasia. Então a sua mente é esse quarto escuro, que de repente alguém acendeu a luz e aí você percebeu que tinha um monte de coisa lá. Tá? Deixa eu ver se eu... Outra coisa que acontece muito também, para muitas pessoas, isso está acontecendo muito comigo, inclusive, é assim, uma paixão muito grande pelo planeta, assim. Você é apaixonado quando você vê um céu azul, quando você vê um pôr do sol, quando você vê uma cachoeira, quando você vê o oceano, quando você vê uma mata, quando você vê o voo de um pássaro, você assim é extremamente extasiado, quando você vê aquelas nuvens em cima sobre as montanhas, enfim, quando você vê a natureza como um todo, você é muito apaixonado pela natureza, tá? Mas ao mesmo tempo, um grande desejo de que você fala, parece que eu já esgotei o que eu tinha que fazer aqui. Eu estou me sentindo muito assim, né? É como se, olha, eu amo tudo isso aqui, eu amo a minha família, eu amo todo mundo, mas parece que nada me chama muito a atenção. Então algumas pessoas estão também nesse estágio, no estágio assim que você fala assim, puxa vida, parece que já deu. Assim, nada do que tem aqui me atrai mais a ponto de eu permanecer. Não que eu despreze o que tem aqui, né? A família, o próprio planeta, as coisas conquistadas, não é isso. Mas assim, você fala assim, puxa vida, eu me lembro, inconscientemente, me lembro de um lugar que era milhões de vezes melhor do que aqui. Eu quero voltar para lá. Então, um desejo de voltar para casa. Um desejo de ir para algum lugar. Que lugar é esse? É o lugar da nossa origem, o lugar da onde a gente veio. Outra coisa também assim, bem rapidamente, nosso tempo é muito cruel, né? Uma vontade muito grande também de quem já não faz esse serviço, serviços voluntários, serviços de caridade, de ajudar pessoas, de repente distribuir alimentos, ajudar pessoas de algum tipo, entendeu? Socorrer pessoas, uma espécie de uma compaixão pelo próximo, muita gente despertando para essa compaixão também. Isso é muito legal, isso é muito bacana, tá? Gente, se eu pudesse resumir tudo isso que eu falei aqui, e não falei nem a metade do que eu gostaria de ter falado, o nosso sofrimento é essa inadequação do nosso ser, do nosso corpo, das nossas células, dos nossos corpos sutis, a essa luminosidade extrema que está chegando no planeta. Como é que a gente combate isso, gente? Bebendo muita água de qualidade, tá? Ou água mineral, ou pelo menos água de filtro, tá? Você pode fazer água solarizada também, colocar água no sol lá, 3, 4 horas na parte da manhã, e depois você beber aquela água solarizada, tá? Ela vai potencializar a sua saúde, o funcionamento dos seus órgãos, vísceras, das suas células e dos corpos sutis também. Na outra live, se você não assistiu, vai lá no YouTube que tem. Ensinei também da gente fazer o elixir de cristais, tá? Faça um elixir de cristal, que é muito legal, ajuda muito a combater isso, entendeu? E estar próximo de natureza, tá? Próximo de natureza. Mas acima de tudo isso, mudar a nossa concepção interna, a nossa configuração, a nossa visão de vida. Esqueçam que vocês acham que depois da pandemia vai tudo voltar como era antes. Gente, não vai voltar como era antes. Você não vai conseguir mais ter a vida que você tinha antes, tá? As coisas podem até voltar a ser como era antes. Você não vai voltar a ser como era antes, tá bom? Algumas coisas vão mudar em você. Algumas coisas vão clamar que você seja diferente, tá? Então é isso que a gente precisa fazer. Então agora são 51 minutos de live. Eu convido vocês para a gente fechar um pouco os nossos olhos, tá? Para a gente relaxar um pouquinho. E na meditação, que é uma forma poderosa de harmonização, então, tudo isso que eu falei para você fazer, natureza, a água, os cristais, meditação
sempre e oração sempre, tá? Para que você, nesse período, você tenha equilíbrio de passar por esses sintomas. É mais ou menos como uma mulher que está tendo dores de parto, né? Ela sabe que ela vai lá no hospital, ela vai passar por aquelas dores, mas a dor vai acabar, o neném vai nascer e ela vai ficar muito feliz de ter sido mãe. É a mesma coisa que está acontecendo com a gente. Essa dor vai passar, esses sintomas vão passar. A gente precisa ter um pouco de paciência. Enquanto isso não passa, alimentação leve, muita água, muita natureza, muita meditação, muita oração. Tá bom? Vamos meditar um pouquinho? Vamos fechar os nossos olhos. E vamos pedir ao Criador da vida que nos traga o alívio que nós precisamos, o entendimento que nós precisamos. Que nós possamos acessar o nosso conhecimento divino, a nossa sabedoria divina, que já está dentro de nós. Basta apenas que a gente acesse esse conhecimento para viver com mais felicidade, com mais harmonia, com mais ternura, com mais compaixão por nós mesmos e pelos nossos semelhantes. Então, vamos imaginar agora uma grande cachoeira de água santa, de água abençoada, de água cristalina, que cai desde do alto da nossa cabeça e banha todo o nosso ser, purificando o nosso corpo físico, purificando nossos corpos sutis, equalizando, harmonizando as nossas emoções, aliviando o peso do nosso coração, daquilo que nós não entendemos, daquilo que nós não compreendemos, daquilo que nós não digerimos. E se houver agora qualquer situação em que eu precise perdoar alguém ou ser perdoado por alguém, que a espiritualidade promova essa oportunidade de perdão, para que eu possa estar livre, para que eu possa estar solto, para que eu possa caminhar livremente. Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, eu sou grato. Sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato. Sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato. Eu sempre fui muito amado, eu sempre fui muito abençoado, eu sempre fui muito feliz. Sempre estou amparado pelas forças divinas, ninguém de nós está sozinho. Nossas forças naturais e espirituais divinas estão sempre nos amparando. Nós precisamos estar abertos para a atuação dessas forças. Quando você for fazer a sua prece, for fazer a sua mentalização, sempre se coloque disponível, aberto, né? Dócil, para que essas forças possam atuar,
e te conduzir no melhor caminho, no caminho que você seja verdadeiramente feliz. Tá ok? Eu agradeço muito a companhia de vocês. Vocês são sempre muito gentis comigo, né? E qualquer questionamento eu responderei nas mídias sociais. Vocês podem mandar, que eu estou à disposição, tá? Deus abençoe muito vocês, cada um de vocês, o caminho de vocês, tá bom? Muito obrigado.